Boa noite. Hoje, em Saber Mais Direito Empresarial, aprenderemos sobre o tema pouco abordado no nosso cotidiano, o warrant e o conhecimento de depósito. E para darmos início à nossa aula do dia, teremos a presença dos ilustres professores de Direito Empresarial, Fernando, Natália e Juliana. Boa noite, caros alunos. Dando continuidade à aula passada sobre título de crédito, hoje iremos aprender sobre o warrant e conhecimento de depósito. Sei que esse título dá um friozinho na barriga, pois é totalmente diverso dos outros que já estudamos, como por exemplo, letra de câmbio, duplicata, cheque e notas promissórias. Mas não se preocupem, vocês encerrarão a aula sabendo o necessário sobre esse título. Antes de tudo, é necessário entender o que é armazém geral. Bem, os armazéns gerais são regulados pelo Decreto número 1102 de 1903. São empresas destinadas à guarda e conservação de mercadorias, as quais emitem títulos especiais que representam as mercadorias neles depositadas. Por motivos diversos, os empresários, ao fazerem depósitos de mercadorias nos armazéns gerais, podem adquirir dois títulos representativos das mercadorias neles depositadas, que são denominados conhecimento de depósito e warrant. O conhecimento de depósito e o warrant, eles são dois títulos irmãos, também chamados de chifópagos. Por quê? Por eles serem emitidos num só ato. O conhecimento de depósito nada mais é do que um documento através do qual o armazém geral garante e descreve pormenorizadamente que determinada mercadoria se encontra em seu poder. De posse deste documento, o proprietário pode negociar sua mercadoria com terceiros, sem que precise transportá-la para apresentar ao interessado. Por isso é considerado um título de crédito, pois o portador do conhecimento de depósito passa a ser o proprietário da mercadoria, pelo fato de poderem circular, são títulos à ordem. O warrant é uma palavra inglesa que significa garantia, e trata-se de uma garantia pignoratícia, portanto de direito real concedido a favor daquele que concede um empréstimo. Desta forma, poderá utilizar o título para essa finalidade e, ao mesmo tempo, negociar a mercadoria com terceiros, o qual, em função de anotações estabelecidas no conhecimento de depósito, saberá que está comprando bens que garantem a dívida. Os requisitos são expressos no artigo 15 da referida lei. Os armazéns gerais, somente estes, emitirão quando for solicitado pelo depositante, tais títulos unidos, mas separáveis à vontade deste. A conter sua designação particular, devem especificar que são títulos à ordem de que são documentos endossáveis, ou seja, que a titularidade neles estabelecida pode ser transferida por via do endosso. Devem trazer as informações sobre o depósito, ou seja, a denominação da empresa do armazém geral, a sua sede, nome, profissão e domicílio do depositante, o lugar e o prazo de depósito, o qual será de 6 meses. Informações sobre a mercadoria depositada, sua natureza e quantidade, peso e outros dados que estabeleçam sua identidade. Conter as declarações dos títulos e encargos fiscais a que a mercadoria está sujeita. Dia de início de armazenagem, datas de emissão dos títulos e assinatura do empresário armazenador ou pessoa habilitada por este. Trazer a indicação do segurador da mercadoria e o valor do seguro contra riscos de incêndio. Os dois títulos unidos, o warrant e conhecimento de depósito, representam a propriedade plena sobre as mercadorias depositadas. Então, para vender essas mercadorias, não é necessário deslocá-las fisicamente. Basta endossar os títulos, a mobilização jurídica sem movimentação física, o que reduz em muito os custos de transação. Vejamos. Para a transferência do endosso, com base no artigo 1º do parágrafo 1º do respectivo decreto, é necessário o nome do depositante ou terceiro indicado no título, pois não poderá ser emitido conhecimento de depósito e o warrant ao portador. Porém, como se trata de títulos cambiais, estes poderão ser transferidos por meio do endosso. Há 3 situações jurídicas, já que se trata de 2 documentos distintos, mas que podem ser emitidos conjuntamente, bem como separados. Vejamos.
Na primeira, o endosso dos títulos confere ao endossatário o direito de livre disposição da mercadoria depositada. Na segunda, tem o endosso apenas do warrant. Seu endosso irá conferir ao endossatário o direito de penhor sobre as mercadorias. Já na última situação, temos o endosso apenas do conhecimento de depósito, que transfere ao endossatário a faculdade de dispor da mercadoria, salvo os direitos do credor portador do warrant. Os armazéns gerais, após receber as mercadorias, emite os títulos warrant mais conhecimento de depósito para o depositante, que é o proprietário. O depositante ele pode adoçar esses títulos juntos ou separados. Quem tiver a posse de ambos os títulos, warrant mais o conhecimento de depósito, vai ter a propriedade plena das mercadorias e poderá fazer o que bem quiser com elas. Todavia, se transferir apenas o warrant, transfere o crédito, mas a mercadoria permanece como penhor do warrant. O endossatário poderá então cobrar o valor do warrant no vencimento ou poderá transferi-lo por endosso. O endossante, por sua vez, transferiu só o warrant, ficando com o conhecimento de depósito, o que lhe dá direitos de propriedade sobre as mercadorias depositadas, mas não poderá retirá-las, porquanto elas estão apenhadas ao warrant. Poderá também endossar o conhecimento de depósito a outra pessoa, mas o novo endossatário não poderá também entrar na posse da mercadoria, pois continua ela vinculada ao warrant, embora seja ele o proprietário dela. Se a mercadoria se destruir, a empresa de armazéns gerais receberá o seguro que garante o pagamento do warrant. O beneficiário dos títulos poderá, por outro lado, endossar apenas o conhecimento do depósito, ficando só com o warrant. Nesse caso, o endossante poderá obter crédito com o warrant, pois é o titular do crédito incorporado no título. Terá, entretanto, transferido os direitos sobre a propriedade das mercadorias. O endossatário do conhecimento de depósito tornou-se assim o proprietário da mercadoria, mas não poderá entrar na posse dela. Continuará ela em depósito na empresa de armazéns gerais e só será retirada com a apresentação de dois títulos, o warrant e o conhecimento de depósito. O portador do conhecimento de depósito só poderá retirar a mercadoria se consignar na empresa de armazéns gerais o valor do respectivo warrant. Vamos falar agora sobre o warrant pago e o warrant não pago. O warrant pago está em seu artigo 21 da respectivo decreto. A mercadoria depositada será retirada do armazém geral contra a entrega do conhecimento de depósito ou do warrant correspondente, liberta pelo pagamento principal e juros da dívida se foi negociado. Já o warrant não pago está previsto no artigo 22 e diz que ao portador do conhecimento de depósito é permitido retirar a mercadoria antes do vencimento da dívida constante do warrant, consignando o armazém geral o principal e juros até o vencimento e pagando os impostos fiscais, armazenagens vencidas e mais despesas. Então, alunos, essa foi nossa aula do dia. Espero que tenham aprendido sobre esses títulos. Obrigada a todos e até a próxima!